Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos fenômenos industriais mais perigosos e, sinceramente, menos compreendidos que existem: as explosões de nuvens de vapor. Com base em uma investigação gigantesca, vamos desvendar como é que o simples derramamento de combustível pode acabar se transformando em uma catástrofe de proporções épicas. Para entender a dimensão do que estamos falando, tudo começa aqui. Dezembro de 2005, terminal de combustíveis de Buncefield. A explosão foi tão, mas tão potente que foi registrada como um terremoto de 2,4 na escala Richter. Imagina! E a causa? Centenas de toneladas de gasolina que vazaram e formaram uma nuvem invisível gigantesca. E é aí que está o grande mistério que tirou o sono dos especialistas. Sabe, um vazamento de combustível a céu aberto normalmente deveria só queimar, pegar fogo. Mas explodir com a força de uma detonação, isso não fazia o menor sentido. Claramente, tinha uma peça faltando nesse quebra-cabeça, e foi preciso uma força-tarefa industrial enorme para ir atrás dela. Então, o primeiro passo para entender a explosão era, claro, entender a nuvem. Como é que algo que ninguém conseguia ver se formou tão rápido e se tornou tão perigoso? A resposta veio de uma série de testes em escala real, onde eles basicamente recriaram as condições do desastre para poder estudar o fenômeno em detalhes. E o que a pesquisa mostrou foi um processo em 4 estágios. Primeiro, o tanque transborda. O combustível cai como uma cascata e essa queda arrasta uma quantidade absurda de ar para dentro do líquido. O resultado, uma vaporização super rápida que forma uma corrente densa de vapor e ar que se espalha pelo chão bem rente, criando uma nuvem rasa, mas muito, muito larga. E a escala disso é de arrepiar. Os cálculos que foram validados por esses testes mostraram que a nuvem de vapor inflamável podia chegar a um raio de 200 metros em apenas 20 minutos. É uma área gigantesca coberta por um perigo totalmente invisível, só esperando por uma faísca. Ok, então a gente já tem a nuvem gigante e pronta. A segunda parte do mistério era a força da explosão, o que transformou uma queima, que seria normal, numa detonação tão violenta. Bom, a resposta foi encontrada num lugar que, olha, ninguém estava esperando. Porque normalmente a física é bem clara. Se uma nuvem de gás como essa pega fogo num lugar aberto, ela queima. A chama se espalha, mas de um jeito controlado, relativamente lento. É um processo chamado de deflagração. O resultado é um incêndio, não aquela onda de choque destrutiva que a gente viu em Buncefield. Que tinha um detalhe: o local do acidente não era um campo de futebol, totalmente aberto. Tinha obstáculos no caminho, o que os cientistas chamam de congestionamento. E a suspeita principal acabou caindo sobre algo que parecia totalmente inofensivo: as árvores e as cercas vivas que ficavam ali no terreno. E aqui está a grande virada da investigação. A vegetação funcionou como uma pista de obstáculos para a chama. Cada galho, cada folha criava turbulência, esticando e dobrando essa frente de chama, o que fez ela acelerar de uma forma drástica. A aceleração foi tão intensa que a queima lenta, a tal da deflagração, simplesmente fez a transição para uma detonação supersônica, uma explosão viajando mais rápido que a velocidade do som. Os dados dos testes em escala real foram, sinceramente, chocantes. A sobrepressão, que é basicamente a força da onda de choque, aumentou de 5 a 9 vezes só por ter vegetação no caminho. E o mais surpreendente de tudo: quando os pesquisadores tiraram apenas os galhos fininhos, com menos de 3 milímetros, e as folhas, a pressão já caiu pela metade. Ou seja, os menores elementos eram os que faziam o maior estrago. E o mais assustador foi a rapidez com que a situação escalou. Nesses testes, a transição de uma simples queima para uma detonação completa aconteceu numa distância de apenas 15 a 20 metros. Pensa nisso: uma pequena faixa de árvores foi o suficiente para transformar um incêndio em uma bomba. Beleza, então a gente já entendeu o mistério. Agora vem a parte crucial: como a gente usa esse conhecimento todo para evitar que outras tragédias aconteçam. Essa parte aqui é especialmente dedicada a quem trabalha com engenharia de segurança de processos, para a gente falar de barreiras preventivas e mitigadoras. Uma ferramenta de mitigação poderosíssima que saiu da pesquisa é a análise forense de danos. O que eles fizeram foi explodir objetos do dia a dia, como carros, tambores de óleo, e criar um guia visual. Agora, depois de um incidente, os engenheiros podem olhar para o nível de dano nesses objetos e estimar com precisão a força da explosão. É quase um CSI de acidentes industriais.
E tem outro dado que muda completamente a maneira de avaliar riscos. Os testes mostraram que, uma vez que a detonação começa, ela pode continuar se propagando através de uma camada de gás com menos de 20 centímetros de altura. É muito pouco. Isso quer dizer que mesmo uma nuvem que parece fina, quase se dissipando, ainda pode carregar o poder de uma detonação. E tem mais uma pista forense muito interessante: a direção do impulso. Dentro da área da nuvem que detonou, o vácuo que vem logo depois da onda de choque é tão forte que ele empurra os objetos na direção contrária à explosão. Já fora da nuvem, os objetos são empurrados na mesma direção. Isso ajuda os investigadores a mapear com precisão onde estavam os limites da nuvem original. Mas claro, o melhor é prevenir. E para isso, a pesquisa validou uma ferramenta de engenharia essencial: o método de avaliação de nuvem de vapor, o VCA. Com base nos dados dos testes, esse método permite que os engenheiros modelem qual seria o tamanho e a velocidade de uma nuvem em caso de vazamento. Isso é vital para projetar instalações mais seguras, garantindo que áreas críticas, como uma sala de controle, fiquem fora do alcance do perigo. Então, vamos amarrar tudo isso. Quais são as grandes lições que ficam? Porque a investigação de Bunzfeld não só resolveu um mistério, ela reescreveu as regras de segurança para o armazenamento de combustíveis no mundo inteiro. Resumindo, as 4 lições mais importantes são: primeira, vegetação não é só paisagismo, é um risco potencial que precisa ser gerenciado. Segunda, não subestime uma nuvem de gás só porque ela parece fina. Terceira, os destroços contam uma história e a análise forense pode revelar a força da explosão. E por último, os detalhes importam, e muito. São os pequenos galhos e folhas que podem causar aceleração mais violenta. E a gente termina com essa reflexão. Essa pesquisa resolveu o caso de Bunzfeld, sem dúvida, mas a descoberta sobre como pequenos obstáculos aceleram as chamas levanta um monte de outras questões. Onde mais, em outras indústrias, existem essas geometrias de congestionamento que parecem inofensivas, mas que podem estar escondendo um risco de explosão parecido? A lição de Bunzfeld é um alerta sobre os perigos que às vezes se escondem bem debaixo do nosso nariz. Obrigado por nos acompanhar.